Império das trevas é viver debaixo não apenas de lugares e circunstâncias difíceis, porque muitos de nós pensamos, puxa, eu vivo num lugar difícil, mas você pode viver num lugar difícil e ser livre. Ou você pode viver num lugar maravilhoso e ser preso. Eu vou dar um exemplo. Por muitos anos eu trabalhei em Cuba, um país comunista, um lugar onde as pessoas não têm liberdade, um lugar onde as pessoas não falam, não conseguem se expressar, um lugar onde as pessoas elas vivem debaixo de muita opressão, onde há um controle de todo tipo de pensamento, em cada esquina tem alguém vigiando o outro, pessoas vigiando pelo que são comunistas. Deixa eu te falar uma coisa, mas eu encontrei pessoas livres. Pessoas que mesmo debaixo de um Getsemane conseguem ser homens e mulheres livres em Deus. Por outro lado, nos Estados Unidos você vê pessoas livres, ou no Brasil, ou pessoas que têm riqueza, condições sociais, ou vivem uma abastança e são presos. Sabe por quê? Porque elas não vivem a eternidade. Quando você, mesmo debaixo de um momento de opressão, momento e circunstância difícil, você consegue viver o reino de Deus. Mesmo vivendo uma intensidade de um país opressor sobre você, você encontra um lugar em Deus, onde você é livre. Você encontra um lugar em Deus escondido nas asas do Altíssimo. E naquele lugar você encontra liberdade, naquele lugar você encontra paz, naquele lugar você encontra alegria, naquele lugar você encontra vitória, e nesse lugar, mesmo debaixo de muita opressão, você é um vitorioso. Ao passo que eu posso estar no Éden, eu posso viver num mundo maravilhoso, numa Suíça, nos Estados Unidos, ou num lugar muito bom no Brasil, e ali naquilo tudo, o que acontece? Eu sou preso, porque eu não vivo de acordo com o reino. Eu não tenho meus olhos fitados, sabe aonde? Na eternidade, mas sim nas circunstâncias que estão ao meu redor. Então, preocupe-se, querido. É muito mais preocupante uma pessoa que vive num ambiente de Éden e não sabe fazer as suas escolhas do que num ambiente de Getsemane, onde as pessoas estão ali oprimidas, mas elas encontram o seu lugar em Deus. É muito pior, porque nós não estamos aqui simplesmente para viver toda a nossa vida aqui. Nós vamos viver um tempo aqui, mas existe uma eternidade, um lugar onde Deus te chama, um reino de amor, um reino onde você é amado, um reino onde você é respeitado, um reino onde Deus conhece o seu coração. E esse é o lugar que nos espera. Homens que esse mundo não é digno, são os heróis da fé. Eu e você somos chamados para sermos vencedores. Eu e você somos chamados para irmos além daquilo que se torna, que é medíocre ou mediano. Somos chamados para sermos muito mais vitoriosos. Somos chamados mediante uma circunstância que pode ser perfeita, perfeita, mas você ainda escolher o que é perfeito, ou num ambiente completamente inóspito, um ambiente preso, difícil, opressor, você ainda encontrar esse lugar de alegria. É esse lugar que você foi chamado. Talvez no leito, você está hoje, no leito da sua casa, numa enfermidade, num momento de dificuldade. Talvez hoje você está vivendo um problema nos seus familiares, com seus filhos, seu marido, ou talvez um problema financeiro de alto nível, um problema, uma enfermidade muito grande, uma opressão de pessoas, um sistema religioso terrível. Deixa eu te falar, deixa eu te dar um conselho. Encontre um lugar em Deus. Encontre esse lugar em Deus. Esse é o lugar da libertação. Não é Deus tirar desse lugar. Porque tem pessoas que debaixo de uma opressão, elas saem. Estou vivendo um momento difícil, ela sai. E quando ela sai, talvez ela sai com mágoa. Talvez ela sai com dificuldade. Elas saem do lugar, mas o lugar não sai dentro delas. Como eu encontro pessoas que saem de Cuba, mas Cuba não saíram dentro delas. Saem daquele momento opressor, daquele momento terrível, correm, fogem dali para um lugar mais livre, mas aquilo ainda está no coração delas. Então ela não foi aprovada. Então ela procura um outro lugar e nesse outro lugar, sabe o que acontece? Ela começa a reagir como se ela estivesse naquele outro ambiente. A mesma coisa acontece, por exemplo, quando você está debaixo de uma igreja, talvez uma igreja opressora, talvez um momento manipulador, pessoas que manipulam você, e Deus não mandou você sair, Deus mandou você ficar. Mas pastor, esse lugar é assim, mas Deus não te tirou de lá. Deus mandou você ficar. Sabe por quê? Porque esse é o lugar
que Deus está provando se você é um vencedor. Esse é o lugar que Deus te coloca ali, como José no Egito. Sabe o que é? Ele foi levado, mas ele era um sonhador. Ele contou os seus segredos fora do momento. Ele era um menino quando ele contou seus sonhos para os seus irmãos. Então Deus teve que levar ele àquele lugar de maturidade. Provando o quê? Provando o seu coração, provando o seu momento, até que ele pudesse esperar aquele cumprimento da sua promessa. Então, queridos, se Deus te leva para um lugar, ou uma nação, ou um sistema religioso, fique ali até que Deus mova na sua vida, até que Deus possa romper algo novo. Sabe por quê? Se você sai antes do tempo, se você se move antes do seu momento, sabe o que vai acontecer? Você está saindo do Getsemane, pensando que você está no Éden, e seu coração não está pronto para sair dali. E sabe o que acontece? Você não se torna vitorioso, você se torna amargurado. Por isso que muitas pessoas saem de igrejas, saem de momentos opressores e elas não estão preparadas para viver a liberdade. Incrível que eu vou te falar. Tem pessoas que não estão preparadas para viverem a liberdade. É muito mais difícil, querido, escreva isso que eu estou dizendo. É muito mais difícil você ser livre do que você ser preso. Por incrível que pareça, é mais difícil você ser livre do que você ser preso. Porque ser livre, as suas escolhas você não vai justificar para ninguém, a não ser para Deus. Quando você está debaixo de um regime opressor, Deus está tratando você, Deus está movendo você, você está ali aprendendo com Deus. Mas quando você é livre completamente, você é um vencedor, mas muito mais do que um vencedor, você é responsável pelas suas atitudes. Então, um conselho para você, está aumentando a opressão, as situações estão ficando adversas, não fuja de uma realidade. Fique parado, espere o Senhor dar o seu escape. O escape que Ele vai te dar não é te tirar do lugar, é dar uma resposta àquele lugar. Talvez Ele possa até te tirar, mas Ele te tira de uma forma diferente, sem leso, sem coração amargurado, alegre, e sabendo que Ele removeu você para um propósito. Isso é muito importante, porque se Deus te leva a um outro lugar de liberdade, sem você estar preparado, o que acaba acontecendo? Você não sabe lidar com a liberdade. E não sabendo lidar com a liberdade, você não se torna relevante mais no reino. Preste atenção nisso, queridos. Você se torna irrelevante no reino. É muito importante você entender essa palavra, sabe por quê? Todos nós seremos levados a esse lugar. É um lugar de plenitude. Todos nós seremos considerados maduros se formos aprovados por Deus. Mas para ser aprovado tem que ser testado. E para ser testado, queridos, nós precisamos entender que isso vai requerer sangue de cada um de nós. Eu fico pensando o que Abraão viveu ali em Gênesis capítulo 22. Eu quero terminar com esse texto. Gênesis capítulo 22, quando Deus pegou o seu filho Isaque e subiu o monte para sacrificá-lo. Né? Um determinado momento ele estava ali com o seu filho era o sacrifício. Mas o sacrifício, num determinado momento, ele perguntou para o próprio pai. Porque ele não era uma criança. Muitos pensam que ele era uma criança, mas se você olhar o texto bíblico, logo depois Sara morreu e você vê exatamente a idade, sabe, Isaque não era uma criança, já era quase um homem grande. Então eu quero dizer uma coisa para você. Houve um determinado momento que ele procurou onde estava o cordeiro, ele não encontrou. Foi o questionamento do filho com o pai. Sabe, muitos de nós temos falado muito sobre isso, muitos de nós sabemos ser pais, mas não sabemos ser filhos. E uma das coisas mais tremendas que eu vejo nesse texto é quando o sacrifício se entrega para aquele que tem que ser sacrificado. Eu quero dizer que Isaque se entregou para ser o sacrifício. Abraão entregou Isaque como sacrifício, e Isaque se entregou para se tornar o sacrifício. Esse é o momento de mais alto nível de maturidade, onde o filho entende o pai e o pai chora junto com o filho. O pai entendendo e sacrificando o filho, e o filho confiando que o pai está tomando a decisão correta. Esse é um lugar de confiança, um lugar de temor, um lugar de vitória. Esse é o lugar de maturidade e de alegria. Eu quero terminar esse texto, terminar essa aula dizendo para você o seguinte, queridos. A alegria do Senhor é a nossa força.
mesmo nesses lugares de mais alto nível de pressão e opressão, não perca a sua alegria. A alegria de você olhar e dizer, eu não estou vendo nada, não estou entendendo nada, mas eu confio no Senhor. Eu não deixe a tristeza entrar no seu coração. Não deixe a depressão, não deixe as opiniões, não deixe as circunstâncias gritarem mais alto do que Deus tem falado para você. E Deus vai pegar você e vai trazer um escape para a sua vida. E num determinado momento, depois do escape, haverá o quê? A honra. A honra e a ressurreição. É o que espera e aguarda você. Lugares celestiais que você vai ocupar, que antes você não ocupava. Antes você não ocupava, mas depois desse lugar de pressão, independente da circunstância, desse lugar, Deus te levará para você ocupar lugares celestiais maiores. Esse é o lugar que Deus preparou e tem na sua vida. Querido, que Deus abençoe você e até a próxima aula em nome de Jesus.